Welcome to the Blue Science and Innovation Panel. Bem-vindo ao painel da ciência e da inovação. Este painel será em língua original portuguesa e espanhola e quem quiser assistir em língua inglesa terá a tradução. Sem mais delongas, eu vou de imediato apresentar Francisco Espregueira Mendes, que moderará este painel, e agradecer a todos os membros do painel a sua presença. Francisco apresentará condignamente cada um dos membros deste painel. E, no fim, voltarei novamente para agradecer. Francisco. Obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes, os membros do painel e todas as pessoas que estão a assistir. Dizer que é, obviamente, um gosto enorme estar aqui nesta primeira edição do Blue Info Summit, organizada pela Skipper & Wolf. Cumprimentar o meu amigo Miguel Marcos, que é um grande inovador, se assim que se pode dizer, nesta área do setor marítimo, da economia do mar, realmente sempre pioneiro em tudo que é organizações nesta matéria e, portanto, felicitá-lo por isso e pedir-lhe para não desistir, porque efetivamente são necessárias mais iniciativas deste género, mais discussões deste género e, portanto, é com muito gosto que aqui estou. Vou apresentar de forma muito sucinta as pessoas e os membros deste painel. Começo pelo almirante António Gameiro Marques, que é um especialista na área de IT e cibersegurança. A Ana Noronha é uma especialista em ciência, inovação e literacia. O Otávio Linassi, que tem muita experiência em inovação tecnológica. Eu vou falar, Inácio, vou tentar falar um pouco de portunhol para nos entendermos melhor. E o Agostinho Olivier, que também tem muita experiência nesta área da inovação tecnológica. E, portanto, vamos tentar ter aqui uma conversa à volta da ciência e da inovação azul, de algumas temáticas que se colocam aqui à volta deste tema. Obviamente a ideia aqui é ter uma conversa como informal, uma conversa, digamos, sem grandes regras, portanto em que eu vou tentando lançar os temas e obviamente todos são completamente livres de intervir quando quiserem para que isto seja o mais fluido possível. Se calhar, se acharem bem, comece pelo almirante António Gameiro Marques e no fundo para lhe fazer um reto, uma pergunta um bocadinho geral, que eu acho que é uma questão que todos nós temos alguma curiosidade em saber, que é saber se verdadeiramente existe uma estratégia nacional, uma estratégia europeia de cibersegurança para o setor marítimo. O que é que efetivamente existe nesta área? Porque efetivamente eu acho que todos temos muita curiosidade e dúvidas sobre isto. Muito bem, muito obrigado ao Miguel por me ter convidado, é com grande gosto e junto ao Francisco em saudar o Miguel nesta sua sempre proatividade de inovar também na forma como encara os assuntos do mar. Indo diretamente à sua pergunta, a resposta objetiva é que não. No entanto, ela está embebida não só num documento fundamental da União Europeia, que é a Diretiva para a Segurança das Redes e dos Sistemas de Informação, chamada Diretiva NIS, cujo anexo determina ou define como setores que prestam serviços essenciais à sociedade o setor dos transportes, e dentro do setor dos transportes está o setor marítimo. Nós, em Portugal, transcrevemos essa diretiva em 2018, na Lei 46 de 2018, de 13 de agosto, e muito recentemente, concretamente na última quinta-feira, a regulamentação dessa lei foi a Conselho de Ministros e será publicada também em Diário da República, oportunamente, densificando precisamente o que se passa em cada um dos setores que estão contemplados
na tal diretiva, incluindo o setor marítimo. Paralelamente, a União Europeia, até concretamente através da ENISA, a ENISA é a Agência Europeia de Cibersegurança, um bocadinho até estimulado por países que têm, enfim, interesses marítimos, como é o nosso caso, publicou em novembro de 2019, precisamente em Lisboa, numa sessão da EMSA, na European Maritime Safety Agency, um excelente documento que tem no seu site, que densifica, que detalha as questões ligadas à cibersegurança no setor marítimo, especificamente para o setor portuário. É um excelente documento que não sei se quem nos está a ouvir já o consultou. E porquê é que eu digo que é um excelente documento? Porque é um documento feito num sentido prático. Identifica 9 casos de uso que cada entidade portuária poderá adaptar à sua própria realidade, enaltecendo determinados cuidados, determinadas ações concretas que cada porto, cada autoridade portuária deverá concretizar nesse sentido. E posso lhe dizer que pelo menos 2 portos em Portugal recentemente anunciaram uma associação proveitosa e frutuosa, porque percebi da sua associação que leram e entenderam precisamente os desafios que o setor portuário e o digital e, portanto, a cibersegurança têm, e assim perceberam que, apesar de serem dos maiores portos do nosso país, perceberam que juntos vão mais longe, embora eventualmente poderão ir mais devagar. Portanto, eu parava agora aqui a minha resposta à sua pergunta, e depois poderemos aprofundar outros temas relacionados com este assunto em posteriores interações. Obrigado, Francisco. Muito bem, muito obrigado, António. Já voltamos a este tema porque eu acho que é um tema efetivamente muito, muito interessante e que obviamente as pessoas terão muita curiosidade para saber como é que está o estado da nação. Se achassem bem, agora colocaria uma questão à Ana, daria a Ana também para esta conversa, e se calhar talvez começando com uma pergunta também um bocadinho geral, Ana, Ana, sendo especialista em ciência, inovação e literacia, uma das questões também que se me coloca é um bocadinho como está a ciência portuguesa nesta área. Ou seja, como está a ciência portuguesa em termos da sua ligação aos oceanos, nomeadamente nesta questão da sustentabilidade e da inovação, o que é que tem sido feito, o que é que os investigadores nacionais estão a fazer, porque eu acho que há muita coisa a ser feita e muita coisa que tem sido feita, e às vezes as pessoas não têm bem consciência daquilo que se anda a fazer, porque eu acho que também há uma fraca divulgação, se calhar, até pelos nossos meios de comunicação social, de muitas vezes divulgar coisas tão boas que são feitas. E, portanto, Ana, eu gostava que se calhar partilhasse connosco um bocadinho das suas experiências nesta área. É bem verdade, embora eu não seja propriamente especialista em ciência e inovação, mas, de facto, pela minha atividade, lido todos os dias com investigadores e, portanto, tenho alguma ideia das coisas que se fazem. O nosso objetivo, a nossa missão como Ciência Viva é precisamente servir de interface entre a investigação e os investigadores e o público em geral e as escolas. Por isso, posso dizer, até com referência aos encontros internacionais em que todos estes investigadores se encontram, que a ciência portuguesa nesta área está bem desenvolvida, existem investigadores de enorme prestígio e que têm projetos internacionais e são convidados para parcerias internacionais e para parceiros e para comissões, tudo isso. Faz falta, de facto, um maior contacto desses investigadores com o público para as pessoas
perceberem melhor em que é que a ciência que eles estão a fazer tem a ver com o seu dia-a-dia, com a atividade económica, e também saber como é que a atividade económica ligada ao mar tem a ver com as nossas vidas e tem um impacto direto nas nossas vidas. Portanto, por tudo isso temos trabalhado para que a literacia do oceano chegue a todos, para que todas as pessoas, independentemente da idade, do estrato social, do sítio onde vive, até pode ser no interior, compreenda que a nossa vida tem a ver com o oceano e mais que tudo o que nós fazemos tem a ver e vai impactar o oceano. E é isso que comumente se chama, não é, de literacia do oceano. Para isso foi desenvolvido um conceito que é hoje coordenado e desenvolvido e está a cargo do Ministério do Mar, que é o conceito de Escola Azul. E se calhar valeria a pena determos um bocadinho sobre isso, porque a Escola Azul vai um bocadinho dar resposta à divulgação do mar e da literacia do oceano, junto de diferentes gerações e diferentes setores, porque os alunos, ao aprenderem na escola, estão a aprender sobre o mar e o seu impacto nas suas vidas. Por outro lado, têm que fazer projetos sobre o mar e têm que os divulgar junto da comunidade e junto dos pais. E toda a gente sabe como eles são persistentes. Sabe-se, por exemplo, que relativamente à mudança de comportamentos para a reciclagem, a grande efetividade que tiveram as crianças pressionando os pais para que façam reciclagem. Portanto, a nossa esperança é que o mesmo aconteça também relativamente ao oceano e à literacia do oceano, relativamente até em geral à ciência, relativamente a todos esses comportamentos que nós temos, por vezes sem pensar o impacto que daí advém para o mar. Eu se calhar pediria licença para passar aqui um pequeno vídeo que eles fizeram. Claro que sim, claro que sim. Eu poderia passar, vamos ver se isto corre bem, passar um pequeno vídeo, só um bocadinho. Eu gosto do mar. Não consigo imaginar a vida na Terra sem mar. O oceano é muito importante para a vida no planeta. Ajuda-nos a respirar, dá-nos alimentos, medicamentos e é uma maneira de viajar. Para além disto tudo, adoro nadar no mar. Passear na praia com os meus pais. Não consigo imaginar a minha vida se não houvesse mar. Reparem que esta animação foi feita por uma escola. A minha escola é uma escola azul e isso é fantástico. Fazemos atividades onde juntamos várias disciplinas, sempre com o objetivo de compreender melhor o oceano e como cuidar dele. A última que fizemos foi organizada por mim, que sou embaixador da Escola Azul. Na aula de Educação Física, aprendemos paddle. E como já estávamos no mar, lembrei-me de propor que durante as aulas também apanhássemos lixo do mar. Depois, com a ajuda do professor Devé, vamos fazer uma instalação artística com o lixo e fazer uma campanha de sensibilização. Eu sou embaixadora da Escola Azul desde o primeiro ano e já fiz muitas atividades, mas a que eu mais gosto é quando vamos passar a tarde com cientistas e aprendemos a conhecer os microplásticos e vemos os animais e as algas ao microscópio. Desde que a minha escola se tornou Escola Azul, é verdade que tenho mais consciência da importância do oceano. Com o meu irmão André, que tem 4 anos, faço muitos passeios na praia, mostro-lhe as rochas e as poças de maré, onde conseguimos ver peixinhos, algas e até anémonas. Quero que o André goste do mar, para que no futuro saiba preservar e cuidar do oceano. Tenho essa responsabilidade. O meu pai falou-me de uma associação que faz limpezas nas praias e eu, como ando na Escola Azul, contei à professora de Cidadania. Falámos com a associação e organizámos uma recolha de lixo aqui na nossa praia. Mostrar aos mais novos que as nossas atitudes têm impacto no oceano é uma das responsabilidades que tenho como embaixador da Escola Azul. Acho super importante dar um bom exemplo, mas também organizar atividades com eles para que seja divertido proteger o mar. Sempre que fazemos atividades fora,
Aprendo imenso sobre coisas que não falamos na escola. Ver os laboratórios e as pessoas a trabalhar é mesmo muito importante para perceber como se faz a investigação científica. Estamos a montar um robô submarino com os engenheiros e depois vamos testá-lo ao mar com os oceanógrafos. É super especial trabalhar ao lado dos cientistas. Minha avó diz que nós Pronto, todos eu do mar. queria A nossa só, família nasceu do mar. deixa-me Meu só avô parar agora era isto, pescador. peço desculpa. Meu pai Já parou, Ana? Portanto, eu queria só dar uma pequena ideia do conjunto de atividades que estes jovens fazem nas escolas e que muitas delas têm contactos com cientistas. Aliás, baseia-se todo este conceito em parcerias com a sociedade, com investigadores, com laboratórios de investigação, com câmaras municipais, com associações, tudo isto. Portanto, ao mesmo tempo que estes jovens se estão a educar, estão a avançar no conhecimento, estão também a levar, a disseminar o conhecimento junto de todos estes parceiros e a absorver conhecimento junto dos parceiros que são de investigação científica e de inovação. Como veem, as atividades são muito variadas. Já agora, isto inclui também atividades artísticas, todos estes videozinhos foram feitos pelos miúdos, aquelas animações são feitas nas escolas, com a ajuda dos professores de artes visuais. Portanto, não só eles estão a aprender, como estão também a comunicar com a sociedade. Pronto, isto é um pouco para deixar aqui uma imagem das experiências de Escola Azul. Este é o caso da Escola Portuguesa, da Escola Azul Portuguesa do Ministério do Mar, que é o caso, digamos, mais maduro, mais desenvolvido, tem vários anos já no terreno, mas o conceito, como foi considerado tão de sucesso, está a ser replicado quer a nível europeu, uma grande coligação pan-europeia que é EU4Ocean, onde nós, Ciência Viva, temos o gosto de coordenar a criação de escolas azuis e também ao nível do Atlântico, com os parceiros no âmbito da colaboração da Declaração de Belém, vamos criar escolas azuis atlânticas nos países à volta do Atlântico. Todas estas escolas depois trabalharão em network, o que penso que vai dar um grande dinamismo a toda esta área, porque as pessoas, a melhor maneira de aprenderem é umas com as outras. Sem dúvida. Muitos parabéns por esta iniciativa, que acho que é muito fantástico. Uma das coisas que eu digo às minhas filhas, normalmente, é que tento muito sensibilizá-las para esta questão dos oceanos e da economia azul, porque acho que efetivamente é crucial numa nação marítima como Portugal, e digo-lhes sempre uma coisa engraçada, que é: nós ainda vamos muito a tempo de não fazermos tão mal aos oceanos como fizemos à Terra. E portanto, é muito importante sensibilizar os nossos miúdos, os nossos jovens, para estas questões, e realmente a Ciência Viva tem tido um papel muito importante. E o Ministério do Mar, porque estas escolas são coordenadas pelo programa Escola Azul do Ministério do Mar. Certo. Neste caso. Obrigado, Ana, já volto a si, se achar bem. Agora, se calhar, passava ao Otávio Linares, que o Otávio também tem muita experiência em inovação tecnológica. Otávio, como te disse, vou falar em portunhol. Esa es una lengua perfecta. que nosotros nos entendemos bien en portugués. Otávio, su nombre estaba asociado a la Canarias Ocean Platform. ¿Puedes explicarnos en qué consiste esta Canarias Ocean Platform, que pienso que es una plataforma muy interesante? Gracias, Francisco, por la pregunta, y gracias a Miguel y a la organización por darme la oportunidad de estar en esta jornada. A pesar de los años que llevo trabajando con colegas portugueses, yo no hablo ni siquiera portuñol. Hablar un español un poco más despacio y aprovechar que los portugueses tienen la enorme ventaja de entendernos mejor. Efectivamente, yo, puse en marcha la iniciativa de la plataforma oceánica, pero
que ahora mismo es un proyecto que está orientado fundamentalmente a lo que es digamos, el gran desafío de la humanidad, y es que no hay duda, quizás pueden haber matices, pero no hay duda de que la humanidad va a necesitar de los mares y océanos para su futuro, para sus actividades, para comer, para obtener energía, todo este tipo de cosas. Se puede discutir la magnitud, se puede discutir el momento, pero lo que está claro es que en la medida que la población del planeta crece, el espacio terrestre ya lo tenemos básicamente organizado, por decirlo de alguna manera, entre comillas, y los crecimientos se van a desarrollar en el mar. Y eso nos enfrenta a una contradicción, y es, estamos convencidos de que tenemos que conservar el océano para tener futuro como humanidad, y necesitamos de usar el océano para poder tener futuro como humanidad. Entonces, esta contradicción, o sea, hay que resolverla, porque no tenemos otra opción, hay que resolverla. Entonces, la plataforma oceánica es una herramienta en esta dirección, es un lugar para poder ensayar, para poder probar, para poder abordar estos problemas, pero con un enfoque, digamos, que es frontera entre lo que es el conocimiento y lo que es la actividad de las empresas. Porque, en definitiva, los aprovechamientos y los usos los van a hacer los sectores económicos, las empresas, de alguna manera. Y eso hay que probarlo y hay que testarlo y hay que estar seguros de que las cosas que hacemos van, digamos, de alguna manera a resolverse bien. Y yo creo que es importante, todos somos conscientes, en los últimos años las noticias sobre, digamos, la destrucción del medio marino han sido constantes. Yo quizás tengo ya mucho tiempo en el sistema y recuerdo desde que se empezaron las basuras, el petróleo, los corales, ahora estamos en el momento de los plásticos. Y no es que sea moda, sino que cada cierto tiempo ponemos el foco en un problema. Pero cuando ponemos el foco en el plástico no quiere decir que se hayan resuelto los anteriores siguen ahí. Entonces, esto, y ahí es donde Plocan trata de jugar ese papel, es que tenemos que convencernos de que está en nuestras manos la capacidad de hacerlo. Había un artículo de un colega español, Carlos Duarte, de hace unos meses, que por primera vez, y de una forma fue difícil porque lo publicó en Nature y era un artículo que iba en contra de lo que es habitual, lo que ha hecho es recoger los ejemplos que demuestran que cuando la humanidad pone medios, tecnologías y decisión, se pueden resolver los problemas. Entonces, tiene una lista, si se quiere, se puede consultar y es muy interesante. O sea, él señalaba un ejemplo de las ballenas que van de la Antártida a Australia en los años 60, quedaban apenas unos centenares. Y hoy, con las medidas de protección, hay más de 40.000 ballenas. O sea, los elefantes marinos quedaban, o sea, unos pocos, y estamos hablando que 20 años después de medidas hay miles. Es decir, las pesquerías que hemos hablado, dice la FAO, que el 30% de las pesquerías mundiales están sobrepescadas, y es verdad, y es un problema, pero a veces no se pone énfasis en que hay otro 30 que se han recuperado. Es decir, había otro 30 que estaban sobrepescadas y que con las medidas de gestión hoy día se están gestionando adecuadamente y el recurso es conservable y el medio ambiente es conservable. Entonces, eso requiere inexorablemente de aproximaciones como Plocan y otras muchas, que nos convenzamos de que tenemos la responsabilidad de usarlo y de conservarlo. Decía Ana, los programas como Escuela Viva son programas perfectos en los que hay que tratar de hacer llegar este tipo de información para que los ciudadanos entiendan. Yo creo que es el gran paso que tenemos que dar, es que está en nuestras manos. El problema no es unos contaminan y otros reparamos. No, como sociedad tenemos que resolverlo. Y eso me parece que es muy interesante y en su momento es verdad que cada vez es más difícil porque los problemas son globales. Hasta hace pocos años no teníamos conciencia de que la humanidad tiene la capacidad de dañar el océano
completo, en toda su magnitud. O sea, esto es una capacidad que hasta ahora no teníamos y ahora tenemos. Por tanto, tenemos que ser conscientes que la tenemos que controlar. Graças, Otávio. Realmente é uma questão muito interessante que colocou aí entre a necessidade que nós temos dos oceanos para nos desenvolver, por um lado, e a necessidade que temos que manter os oceanos e preservar os oceanos se queremos continuar a existir como humanidade. Realmente é um binómio difícil, um desafio importante para a humanidade. Passo agora ao Augustin. Como eu disse há pouco, o Augustin tem também bastante experiência nesta área da inovação tecnológica e eu também gostaria de lhe colocar uma pergunta, Augustin, que está ligado com a engenharia oceânica. Eu sei que está ligado a esta área e gostava de perceber um bocadinho como está aquilo que se chama a engenharia oceânica em Portugal. E podemos dizer que existe em Portugal uma verdadeira engenharia oceânica ao serviço da ciência e da inovação azul que estamos aqui a falar? Obrigado, Francisco. Isto é um bocado complicado como pergunta. Já para mim... Para pessoas sábias temos que fazer perguntas complicadas. Exatamente. Para mim, quando eu falo do termo de engenharia, já tem uma conotação bastante de economia por trás, okay? Ao nível das empresas. E, de facto, tu tens aqui, diria, de um lado da ciência, uma dimensão enorme em Portugal, tem uma capacidade enorme nesta área que não corresponde à capacidade de poder ser transferido para a economia. Então, efetivamente, temos aqui uma dicotomia entre o que é a ciência e o que é a economia. E isto complica, a mim, como pessoa a trabalhar nesta área de transições de tecnologia, é muito complicado. O que é que pode-se fazer neste aspecto era, e aqui que nós estamos focados, é tentar incentivar a economia, fazer aparecer empresas. Então, efetivamente, tu tens aí uma linha que está a se seguir em Portugal, tu vês o Fundo Azul e outros sistemas, vamos incentivar para poder fazer aparecer as empresas. Capacidade para transferir, ao nível das universidades, tu tens ao nível da engenharia oceânica e outros, quer dizer, não podemos esquecer que, em termos de biologia, tu tens que há ao menos 3 grandes centros que são mundialmente, ao nível europeu, que são de referência. O CIMAR, o CCMAR, o MARE, aqui não se pode esquecer, efetivamente, aqui não. Tem a ver com, digamos, as matérias não vivas, metal e bits, mas também tem a ver com o vivo. E, efetivamente, em termos de capacidade em Portugal para estas duas áreas, em termos científicos, é grande e elevado. O que nós podemos incentivar, de facto, é transformar os conhecimentos em engenharia oceânica, quer dizer, passar isto para a indústria. Eu acho que isso que me interessa mais é a parte de incentivar e fazer ser atrativo para empresas externas, para empresas exteriores, porque, de facto, o trabalho no oceano é investimento muito pesados. E Portugal, que a gente quer ou não quer, não tem fundos para poder trabalhar isso. Nós não temos grandes fundos que nos permitam alavancar grandes projetos. É uma grande complexidade. E não tens grandes entidades que tenham a alavanca financeira necessária para poder fazer isso. Nós não temos uma Diamond, nós não temos outro tipo de empresa equivalente que permite, de facto, trabalhar nesta área. Por isso temos que olhar começar perto da costa, ao menos aquilo que está ao nosso alcance, que é um bocadinho mais simples em termos de trabalho. Eu acho que aqui é o que tu vês que está a ser feito. Eu posso citar aqui algumas empresas que estão a fazer um esforço muito forte em função das suas capacidades financeiras e que é notável, quer dizer, para a Silva Matos, tanto ao nível de construção de infraestrutura para energias oceânicas, como também para poder começar a trabalhar nesta parte robótica. Estamos a falar da Silva Matos Metalomecânica e a Silva Matos Indústria. São duas empresas do grupo Silva Matos. É de notar. A outra empresa que eu posso citar é a Composite Solutions, que está em Aveiro. Também Aveiro é uma área interessante. A Silva Matos coloca aquelas plataformas em offshore, não é? Daquelas de... Exatamente, participou muito e está a trabalhar agora no
do Windfall Atlântico, de Viana do Castelo. Não sei se já foste ver, mas do lado do mundo. Eu conheço o projeto, conheço bem o Adelino e portanto, realmente é uma empresa realmente de referência neste setor. Sim, você tem que se notar efetivamente isso, quer dizer, eles estão a conseguir entrar dentro do grande consórcio e conseguir trabalhar. Eles estão a levar a reboque outras empresas que é de Portugal, que também é interessante. Nós temos boa capacidade na parte metalomecânica, nas outras partes é mais complicado. Posso notar, efetivamente, o lançamento de algumas startups ou algumas empresas que estão aqui a ser lançadas. Eu acho a mais recente, de facto, também está o Inestec, chama-se o Nexmin, ou o Nexpro, que tem a ver com a utilização da tecnologia robótica de mar profundo em minas inundadas. Então, efetivamente, tu tens esta parte, é uma startup que foi lançada, está-se a fazer o seu caminho e vamos ver o que é que vai dar. Então, esta parte eu acho. Não sei se eu respondi bem à tua pergunta. Sim, muito bem. Agostinho, não resisto a fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que eu me tenho feito a mim próprio e acho que é uma reflexão que todos temos nisto, que tem a ver com o seguinte. Todos nós sabemos que uma das maiores necessidades nesta área é o investimento. Ou seja, é necessário dinheiro para se desenvolver, nomeadamente esta área que estamos aqui a falar. E outra ideia que eu tenho é que estes são normalmente projetos que os bancos têm muito medo de financiar, quer por desconhecimento dos projetos em si, quer também porque estamos a falar sempre de questões de inovação e, portanto, traz sempre algum risco associado a isto e que todos nós sabemos que os nossos investidores, nomeadamente as instituições bancárias, têm muito medo do risco e são um bocadinho avessos ao risco. Portanto, o que é que nós podemos fazer, se é que se pode fazer alguma coisa, para trazer mais investimento para esta área, para termos mais empresas como a Silva Matos, que referiste há pouco? Tu tens de ter os empresários acreditar. Bom, quer dizer, o banco... Nós não temos histórico de grandes projetos no mar em Portugal. Por isso o banco não acredita e tem toda a razão de não acreditar. Lançar uma embarcação já são vários milhões de euros. Fazer alguma inovação já é muito elevado para os grandes projetos. O que faz, de facto, o que tu tens é mais investimento em empresas que ficam muito próximas da costa, que trabalham, por exemplo, em áreas de IT, da tecnologia de transformação, em termos de digitalização, o de apoio, e neste caso, efetivamente, já começa a ter mais investimento, começa a aparecer, que é um bocado mais complexo, mas começa a aparecer. Como é que nós podemos atrair? Basicamente, eu acho, atrair os grandes consórcios para cá, para Portugal. Nós temos algumas vantagens competitivas para alguns ensaios, em particular para fazer ensaios de energia offshore, e é isso, atraindo os grandes projetos, nós conseguimos também atrair as nossas empresas para entrar dentro das fileiras. Nós somos, acho muito bem dedicados para produzir módulos para poder ser inserido dentro dos grandes projetos. Nós somos especialistas em Portugal para pequenos elementos para poder ser postos, como a Silva Matos, como a Composite Solutions, ou com outros. Quer dizer, nestas casas nós conseguimos entrar. A dificuldade principal, de facto, é isso, nós não temos fundos, não há dinheiro para poder ser investido e não há uma política uma cultura de risco ao nível do investidor em Portugal. Não há. Quer dizer, mesmo que eu diga que é dinheiro para fundraising e para pequenos projetos que são alavancados, não há. Quer dizer, a tendência não é para fazer isso. O investidor português tem um perfil de investidor de projetos maduros. Não é. O resto tem que ir lá fora. Temos que ir trazer, temos que ir mostrar, efetivamente, o que está a se passar. O notarem, isto foi importante, o grande avanço que tem a ciência portuguesa, e mesmo mais avançada, ao nível das ações que fizeram ao nível dos projetos europeus. E isto é interessante porque, mostrando a capacidade tecnológica a este nível, atrai estas grandes empresas com as quais, normalmente, as instituições de Portugal estou a ver muito mais que isso, a ver isso. O que foi importante ao nível do PRR, não foi para grandes projetos, foi para pôr esta parte
da aquacultura. Foi inserido o plano da aquacultura ao nível do PRR, o que é interessante, porque de facto ali temos um potencial interessante de crescimento. Ok, obrigado, Alessio. Já volto também a ti. António, volto a si para falarmos. O Agostinho falou muito aqui de tecnologia e inovação tecnológica e gostava também de ouvir um bocadinho a sua opinião sobre isto, nomeadamente aqui no setor marítimo. E não há dúvida que o setor marítimo se está cada vez mais a tornar mais tecnológico, acho que isto é uma evidência que todos estamos a acompanhar, mas uma das coisas que nós nos colocamos muitas vezes é qual é o risco de nos tornarmos tão tecnológicos? Ou seja, a tecnologia para nós, obviamente, é evidente que ela é importante, não conseguimos desenvolver-nos sem toda esta tecnologia, mas nomeadamente na área que o António fala, e que o António, digamos, sei que tem grandes conhecimentos, quais são os riscos que efetivamente o setor marítimo enfrenta com o facto de se tornar cada vez mais tecnológicos? Quais são os riscos que nós enfrentamos por nos tornarmos cada vez mais tecnológicos? Porque eu sei que também há vários riscos associados a isso. Obrigado pela pergunta, Francisco. Deixe-me só reforçar um pouquinho aquilo que o Augustin falou há pouco. Da minha experiência, não como diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, mas mais como oficial de marinha, que sou desde há muitos anos, há aqui um aspecto comportamental da nossa sociedade que ou que decorre do facto de que tudo no mar se passa devagar. E como se passa devagar, um investimento, uma ideia de investimento, por exemplo, que nós tivemos na Marinha com um almirante que foi visionário de investir fortemente em navios oceanográficos, porque já havia a ideia de desenvolver um grande projeto de extensão da plataforma continental, começou a ser pensado na segunda metade da década de 90 do século XX. E vejam que só no século XXI começou a dar frutos, e o ciclo ainda não acabou. Um navio dura 50 anos. A António Enes, uma corveta da nossa marinha, fez na semana passada 50 anos. Foi concebida por arquitetos navais, um deles que faleceu há pouco tempo com 98 anos. Ou seja, se nós não temos paciência, se nós não temos perseverança para esperar, aliás, há um autor que eu de vez em quando cito em alguma conferência que nos diz que o mar nos ensina a nunca desistir de chegar. E isto tem a ver, é um bocadinho filosófico e poético, mas é muito rico na postura que temos que ter em relação ao mar. Nós no mar não temos retorno rápido. Por vezes investimentos feitos numa geração só têm retorno na geração seguinte. Ora, nós temos uma cultura de querer ver coisas rápidas, querer ver retorno rápido. Nós, eu digo, nós os portugueses até. Portanto, isso é um risco. Mas vejam, não é um risco tecnológico, é um risco comportamental, é um risco de sociedade. E se não entendermos isto, estamos um bocadinho em maus lençóis. E, portanto, como é que podemos mitigar isto? Fazendo precisamente aquilo que o Augustin estava a dizer, associando-nos com outros países que também têm uma cultura de investimento no mar forte, estou a pensar na Noruega, por exemplo, que têm já esta postura. Vejam, a Noruega é uma potência impressionante na área do investimento no mar, e agora não depende tanto do petróleo como dependia há 30 anos atrás, porque desenvolveram eles próprios filões, uma série de filões, não é? De investimento na ciência, sempre a ciência aqui, fundamental a ciência aqui,
para depois desenvolver outras áreas tecnológicas, ligadas às tecnologias da informação, à construção naval, às novas maneiras de uma pessoa, enfim, explorar sustentadamente o mar, e portanto tem que ser assim, e se nós não pensarmos nisso, e agora ligo com a parte da sua pergunta, nós, para investir em que quer que seja, temos que ter ética. Isto pode parecer também um lugar comum, mas não é. Se nós olharmos para o mar como uma fonte de riqueza, sem acautelar as questões de ética ambiental, ética relativamente à sociedade, não somos sustentáveis. E como não somos sustentáveis, estragamos aquilo. Alguém há bocado dizia, não sei se era o Otávio, ou se era o mesmo Francisco na introdução, que ainda estamos a tempo de fazer no mar aquilo que não conseguimos fazer na terra. Isso, e, portanto, digo isso muito às minhas filhas. Pois, foi o Francisco, e eu retive isso e acho uma frase muito emblemática e rica. E isto, se nós não ensinarmos estas coisas, se nós não promovermos estas coisas, porque veja, nós sabemos bem que a economia do mar, e o Miguel tem seguido isso ao longo de muitos anos da sua vida, com o barómetro, não é? Tem vários tipos de seres humanos, tem várias sociedades, por exemplo, e isso são desafios, mas há determinados princípios comportamentais que nós, inclusive nós como nação marítima, e a Espanha também, obviamente, temos que inculcar na nossa sociedade através da Escola Azul, por exemplo, ensinando os nossos jovens e as nossas futuras gerações que o mar é algo de quem a nossa própria história, o nosso próprio país, quando se virou para ele, desenvolveu-se, mas tem que ser feito com valores, com princípios de ética, dando importância ao outro e dando importância àquele meio que é extraordinário e que nós devemos acarinhar e preservar. Porque só assim é que desenvolvemos. Se o destruirmos, não nos desenvolvemos sustentadamente. Ok? Obrigado, António. Muito obrigado pela sua resposta. Vejo que a Ana tem aqui a mão levantada. Porque eu não posso resistir a ouvir quando o Almirante Gameiro Marques estava a falar sobre o mar e dos longos ciclos de investimento, a dizer que a educação é exatamente igual e sofre dos mesmos problemas. Porque só investindo sustentadamente na educação é que se consegue ter resultados, e os resultados demoram por vezes uma geração a ser vistos e a dar resultados. A outra coisa, o outro apontamento tem a ver com a discussão anterior sobre as empresas e sobre o problema do investimento, e também, mais uma vez, não podemos esquecer os recursos humanos. É preciso que existam recursos humanos qualificados e que queiram ir para o setor do mar. E aí, nesse aspecto, penso que a Escola Azul pode também dar um contributo, porque ao pôr os jovens em contacto com as empresas da economia azul, ao verem que existem aí carreiras promissoras e boas carreiras em termos salariais e de competitividade e de atratividade sobre os temas, eles poderão virar-se para esse lado. Outro aspecto importante também é que, mais uma vez, a educação por projeto fomenta muito mais o empreendedorismo do que uma educação estática, baseada em currículos, em que a pessoa vai para lá, as crianças vão para lá, perdem até a curiosidade e o objetivo principal é passar nos exames. Se as crianças se habituarem a desenvolver pequenos projetos, olhar para o mundo que as rodeia e a desenvolverem pequenos projetos, vão desenvolver um espírito mais empreendedor que mais tarde poderá vir a ser útil para se tornarem empresários e aderirem à economia azul com mais sucesso. Ana, eu acho que tem toda a razão no que está a dizer. Aliás, uma das coisas que o Agostinho disse que eu retive e que realmente me deixa a pensar é:
sendo Portugal uma nação marítima, e eu quero acreditar que Portugal continua a ser uma nação marítima, e que tem que continuar a ser uma nação marítima, como é que não há muito mais grandes projetos na área do mar? Como é que as empresas portuguesas, os investidores portugueses, os stakeholders, os diversos stakeholders, não realmente deveria haver muito mais investimento pela nossa plataforma marítima. Nós temos milhões em termos de plataforma continental, milhões de quilómetros quadrados. Quer dizer, não é aceitável que efetivamente não haja mais desenvolvimento nesta área. E uma das coisas que eu realmente lhe pergunto, Ana, em termos, e concordo plenamente consigo quando diz que isto começa de pequeno, não vale a pena, nós temos que efetivamente meter na cabeça das nossas crianças a importância destas questões da sustentabilidade do mar, da importância do mar, e efetivamente digo-lhe, a Escola Azul, que me está a dizer, eu acho realmente um projeto fantástico, mas que outras coisas podem ser feitas mais, Ana? Eu acho que é uma das coisas que eu próprio, enquanto pai, penso muitas vezes, e enquanto eu sou advogado, portanto, na minha vida profissional lido muito com este tipo de coisas. O que é que nós podemos fazer mais, Ana? Partilhe-me, por favor, da sua experiência, para ver o que é que podemos fazer mais enquanto portugueses, não é? Eu diria, eu também neste campo vou fazer um educated guess, como se costuma dizer, mas eu diria que era promover o conceito de empreendedorismo nas escolas, tornar os jovens mais autónomos e a quererem fazer eles próprios também pequenos projetos e eventualmente pequenas empresas. Relativamente aos investimentos em grandes empresas, do que eu observo, por exemplo, na área do setor espacial, é que é mais simples começar por pequenas empresas e começar a produzir partes, como estava a dizer o Augustin Olivier, começar a produzir partes ou software, e foi assim que começámos. E hoje temos um setor espacial em expansão, mas que começou assim, com exceção da A. Silva Matos, por exemplo, que já era uma grande empresa e teve a oportunidade, através de grandes consórcios internacionais científicos em que nós participamos, como é o caso do CERN, foi o CERN nesse caso que a catapultou, e depois mais tarde a Agência Espacial Europeia, onde então puderam atrever-se a grandes contratos, mas já era uma empresa relativamente grande, mas houve um grande, como é que eu ia dizer, contratador, digamos, onde ela pôde ganhar um concurso. As outras empresas são empresas pequenas que começaram por ser subcontratadas a fazer peças ou software de outras empresas em consórcios internacionais. Se calhar também, não sei, se calhar também teremos que começar assim. E muito importante, como é evidente. Muito obrigado, Ana. Otávio. Sí, la conversación va derivando hacia temas que son realmente críticos, o sea, y tienen que ver quizás con, ha salido el tema de la dimensión. Y es que es verdad que cuando hablamos del mar, la dimensión toma un factor que es muy importante. Y decíamos, hay países y empresas que tienen un tamaño suficiente y que necesitan poco para moverse, y las conocemos. En el sector marino además se produce un factor que es muy curioso, como las grandes empresas mundiales están pendientes y van comprando cuando van saliendo pequeñas empresas que tienen éxito tecnológico, las van comprando y las van incorporando, porque tienen la capacidad suficiente para hacerlo. Entonces, entornos económicos o países más pequeños tienen que ser conscientes claramente de esto, y entonces tienen que buscar otros mecanismos de aproximación. Decía, hay que buscar, son más difíciles. Lo fácil es, si tú tienes plena capacidad, tú solo tomas las decisiones y es muy fácil. Cuando necesitas agruparte para ganar dimensión, pues introduces la complejidad de los acuerdos colectivos. Y en el ámbito del derecho que a ti te asiste, pues no se te esconde que esto puede llegar a ser un problema. Entonces, yo creo que hay una combinación entre, digamos, el entorno empresarial. O sea, el empresariado debe ir entendiendo que en los temas marinos esto es así,
Y también es verdad que hay una cosa que a veces se nos escapa, y es que el mar básicamente es público. Digo público en el término español, es decir, es público en el sentido de que no se puede intervenir libremente. Es decir, una parte importante de las zonas costeras están reguladas por los países y las zonas internacionales pues por los comités y comisiones internacionales. Por tanto, quiere decir que en ese entorno sí que se pueden hacer cosas para que cada país y cada grupo de países con sus empresas puedan ir buscando la fórmula. Es más complicado, es más complejo, requiere tiempo, como decía el almirante, a veces el tiempo puede ser el enemigo de muchas decisiones de este tipo, pero yo creo que hay casos, por ejemplo, decimos en España, digamos que al final compartimos costa y compartimos muchas cosas. Dice, en este momento las energías renovables marinas no tienen ningún problema de financiamiento. Hay financiación, o sea, tienen un problema de gestión administrativa. Es decir, en España no se instalan porque el aparato administrativo es mucho más lento que el empresarial. Ese es un caso en el que el éxito estaría claro, pero por poner otro ejemplo, la construcción naval, que es algo que parece ya antiguo, pero que es construir barcos y construir barcos modernos, o sea, en España, si ves algún dato, seguimos construyendo, o sea, más barcos de los que en teoría deberíamos construir. ¿Y por qué sucede? Porque afortunadamente, o sea, los empresarios agrupados con el gobierno han buscado una fórmula de gestión, de financiamiento que permite resolver, pues, claro, es un barco por pequeño que sea, cuesta muchos millones para ponerlo en marcha. Entonces, si existen unas herramientas adecuadas, se va haciendo. Entonces, yo creo que los que somos más pequeños en lo económico y en lo institucional y en lo empresarial, tenemos que saber que nos toca trabajar más. Que esto es algo que a veces queremos obviar. Nos toca trabajar más para poder llegar a hacer eso, y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y volviendo siempre a Ana, que al final siempre le toca a ella, es decir, y esto hay que enseñarlo en las escuelas, o sea, que el trabajo cooperativo y en este tipo de cosas es esencial para poder abordar estos problemas. Otávio, ¿y cómo podemos convencer los bancos y los empresarios que es necesario captar más inversiones para este sector, para generar economía? ¿Qué piensas? Yo creo que decía antes que efectivamente los inversores de lo que huyen es del riesgo. Pero el riesgo no siempre es tecnológico. El riesgo, cuando decimos hay temas administrativos, hay temas de oportunidades, el riesgo es muy amplio. Entonces yo creo que desde las administraciones, desde los entornos empresariales, hay que ir intentando acotar el riesgo para que el riesgo, si llega a una cierta dimensión, entonces los capitales, yo diría que no sé la impresión que ustedes tienen, pero ahora mismo, cuando hay proyectos razonablemente claros, nunca hay problemas de inversión. O sea, en el mundo, mi impresión, yo después y en mis últimos años de trabajo estoy muy cerca del entorno empresarial, y el capital a proyectos seguros hay el que quiere. Es más, tienes que elegir. Efectivamente, a medida que aumenta el riesgo, o sea, los candidatos van disminuyendo. Pero el capital existe. Luego, es responsabilidad distinta. Los proyectos pequeños tienen que generar... En España conozco alguna pequeña empresa que ha logrado ir generando garantías y seguridades tecnológicas y ya ha conseguido que capitales importantes entren. Es un juego difícil, pero que yo creo que todos los que no somos los inversores y no somos los tecnólogos, tenemos que ayudar a ir acotando el riesgo, a ir dando seguridades, a ir estableciendo esta cultura, que es una forma de hacerlo más fácil. Pero asumiendo que el ser pequeño es un problema, o sea, a veces queremos olvidarnos, o sea, de que tenemos unas limitaciones que son ciertas y por tanto hay que abordarlas para poder tratar de resolver los problemas. Muchas gracias, Otávio. Agostinho, sei que quer falar? Continua o microfone. Sim, só para reforçar aquilo que foi dito. Há dois princípios base na economia, que é
mostro-me as dores e onde é que está o dinheiro. Se eu tenho dores, então eu vou ter alguém para poder tentar resolver a dor. Mas se não há dinheiro para resolver a dor, então não, eu fico quieto. Então, aqui em termos de economia, para aqui para o mar, é onde é que estão as dores e onde é que está o dinheiro. Na base. Então, efetivamente, eu acho que aquele momento, assim, visto um bocadinho mais forte, é assim. Só vou pegar aqui um exemplo, que é daqui ao lado, da Espanha, a indústria pesqueira. A indústria pesqueira é toda uma fileira. Tu tens as embarcações, os pescadores, mas também tens em terra, que é a construção naval, tens os equipamentos, tens tudo o que está necessário para poder pescar. E, de facto, a Espanha, que eu acho que é um bom exemplo, conseguiu criar uma fileira de suporte às empresas. Tu vais aqui a Vigo, ou lá em cima na Galícia, e tu vês todo um conjunto de empresas que fornece todo boias, equipamento de transmissão, equipamentos de localização, associado a esta indústria. Conseguiu criar, à volta de um sítio, conseguiu criar efetivamente uma indústria associada. Okay? E tiveste, efetivamente, as dores, aumentar a produtividade e a eficiência e o dinheiro para poder fazer. Efetivamente, foi um bom exemplo. Aqui 2 pontos que eu disse aqui o Octávio, que vou reforçar, porque de facto ele tem muita razão naquilo que ele diz, que é um dos problemas que tem ao nível do mar é um problema administrativo, é um problema de legislação. Em particular, um exemplo que não vou forçar muito, mas é a aquacultura, quer dizer, quando é preciso... E assim, enquanto advogado, conheço bem, Agostinho, que estás a dizer. Então, eu acho que foi um dos piores exemplos que há, bom, por isso não vou forçar mais para isso. Depois, o outro problema aqui que disse também, aqui o Otávio tem toda a razão, o mar é público. E o problema das coisas que são públicas é, há pouca gente que está a olhar para elas e ter cuidados delas. Porque como não há dinheiro para olhar para elas, também não se toma cuidado para elas. Então, efetivamente aqui é um círculo um bocado vicioso em relação a isso. Era isso que eu queria reforçar. Agostinho, deixa-me só fazer-te uma pergunta que eu acho que é outra questão que muitas vezes as pessoas colocam, que é, nesta área, nomeadamente nesta área de engenharia oceânica, existe mão de obra portuguesa qualificada para poder, digamos, intervir, participar, desenvolver estes grandes projetos na área do mar? Vamos ver. Nós temos mão de obra qualificada, não pode dizer porque eu não tenho experiência. Agora, tu tens, de facto, empresas estrangeiras que vêm aqui arrasar e nos, digamos, de uma certa maneira, tirar fora os nossos recursos. A Subsea, por exemplo, a Cisavan, vem cá buscar recursos nossos. Não, nós temos aqui muitos exemplos de empresas internacionais que vêm cá para buscar os nossos recursos. Tens até também, quer dizer, nós não temos experiência, mas temos recursos altamente qualificados. E estão a sair de cá do país. Isso é uma realidade que nós vimos todos os dias. Pois, eu acho que essa é exatamente a ideia que eu tenho, é que nós temos mão de obra qualificada, mas que muitas vezes não temos os projetos nem a capacidade de reter essa mão de obra qualificada, e eles, infelizmente, acabam muitas vezes por ir para outros países, para outras empresas estrangeiras, onde têm um sucesso enorme. Eu, às vezes, encontro portugueses por aí fora que realmente com um sucesso enorme, que às vezes nós não temos sequer o conhecimento de que os portugueses fazem por esse mundo fora. Exatamente, e tens ultimamente a ter uma chamada de recurso para a Noruega, quer dizer, é um dos casos que aqui falou-se efetivamente do sucesso da Noruega, mas a Noruega também tem 2 milhões, 3 milhões de habitantes, não tem os recursos humanos necessários para poder continuar, efetivamente é 4, obrigado, Sr. Almirante, estava a reduzi-los. Mas, de facto, há um falta de recursos humanos para poder trabalhar e dar seguimento aos projetos deles. Vão buscá-los fora. Muito bem. Meus caros, entretanto, fazem-me aqui sinal que passou o nosso tempo. Realmente, eu tinha aqui muitas mais perguntas para fazer. Agradeço muito a todos. Realmente foi um painel foi um painel de grande qualidade e, portanto, quando as pessoas têm assim qualidade a falar, como aqui com os meus amigos, efetivamente haveria muito mais coisas para dizer, mas fica aqui, obviamente, o reto para o Miguel, porque esta conversa tem que ter seguimento. Miguel, há aqui muito mais coisas que têm que ser ditas e ficaram por dizer. O António, acho que queria dizer alguma coisa. Francisco, obrigado. É só para dizer que há bocado no chat partilhei 2 links para 2 documentos que mencionei na minha primeira intervenção. Portanto, se quem nos está a ouvir quiser aprofundar os temas, convido a ler aqueles 2 documentos, está bem? Okay, e eu lerei com toda a certeza. Então. Obrigado.
Obrigado a todos e, como estava a dizer Miguel, fica aqui o repto para, efetivamente, temos que continuar esta conversa num outro espaço e numa outra organização que venha a ser feita. Obrigado a todos mais uma vez. Muito obrigado, Francisco. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado a todos os oradores. Gracias, Obrigado também. E eu gostaria de convidar todos que nos estão a assistir para uma pausa e pelas 11 horas teremos um painel dedicado à década dos oceanos e ao desenvolvimento sustentável. Muito obrigado pela vossa participação e daqui a 30 minutos voltaremos.